Olá, seja bem-vindo. Muito bem-vindo. No nosso Papo na Fé. Hoje o meu programa é diferente, mais especial. Meu marido, Fabinho Vargas, seja bem-vindo. Pai, eu sempre sento do outro lado. Hoje eu tô Hoje sendo é diferente. entrevistado por ti. Eu sempre sou entrevistada, Sim. mas hoje eu que estou entrevistando. Eu também sempre sou entrevistador. Não, Pois é. Aqui na Master mesmo, né? Mudamos de lugares. Foi mudando de lugar. E acho que esse programa vai ser interessante. Ah, muito. Porque tu é o único homem até agora que vai estar nesse programa. Então vai ser um programa diferente. Muito. Mas a gente vai falar coisas interessantes. Com certeza. Começa. Vai. Como eu sempre começo esse programa fazendo uma pergunta de como Deus entrou na tua vida, e eu quero te perguntar, então tu conta pra nós, como que Deus entrou na tua vida? Através da tua vida. Olha aí. Eu falei, esse programa vai ser diferente. Porque as nossas histórias... A nossa história é uma só, né, meu bem? É uma só. Agora não, em 1º de março de 25, a gente faz 25 anos de casado, né? Verdade. Não dá pra dizer, né? Não pela dá, nossa né? parte. Uma gatinha que nem tu, assim. 25 anos de casado e já são 29, né? Que a gente tá junto. Foram 4 anos e... Desde 96. Desde 96. Então vai pra 30 anos, né? Quando a gente fizer 25 anos de casado. Sim, imagina. Nem vou dizer a idade, né? Porque eu era pequenininha. É, Eu era a muito gente começou a pequenininha. namorar muito cedinho. Não, e como é que Deus entrou na minha vida, né? Eu nunca me imaginei crente, né? Nunca. Nós nunca. Nos imaginamos. Mas agora eu sou entrevistado. Ah, tá. Entendeu? Sou entrevistado. Eu nunca me imaginei crente. Daí, quando a gente descobriu a tua doença, né? Uma doença que hoje, graças a Deus, está curada, né? Que era esclerose múltipla, uma doença incurável para a medicina. E aí, de repente, eu conheci um pastor, né? O pastor Joel, que ficou meu amigo, começou a me falar de Deus. E aí, em novembro de 2009, ele me convidou para ir num culto. E aí eu fui, te levei junto, no momento que a gente estava separado, estava morando em casas separadas, tua mãe te cuidando lá e tal, e com o Murilo tinha 2 anos, né, 2 para 3 anos. Uhum. E aí fui numa quarta-feira, em 2009, num culto, e ali eu aceitei Jesus, ali tu aceitou também, e ele mudou a nossa vida, restaurou nosso casamento, e toda essa história que aconteceu nos últimos 16 anos. Então, Deus entrou na minha vida da mesma forma que entra na vida da infinita maioria das pessoas, né? Pela dor. Pela dor. Num momento de dificuldade, num momento de deserto, né? Talvez alguém está nos vendo agora e está passando por um momento difícil e vai nos ver, e talvez a gente nunca saiba dessa história, Verdade. mas alguém está nos vendo agora e inspirado com a ideia de que Deus transformou a nossa vida, né? Tem a sua vida transformada também, e como foi com a nossa, porque quando eu fui essa primeira vez na igreja, 3 meses depois eu voltei, quer dizer, voltei não, eu continuei frequentando, nós continuamos frequentando. Só fazer um parênteses aqui. Eu nunca contei o meu testemunho, o nosso testemunho, no programa. Não? Eu falo, assim, muito pouco, assim, dou uma resumidinha, mas, de fato, o testemunho em si, eu nunca contei. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho Então tá. para as pessoas que estão nos vendo agora e vão saber um pouco desse nosso testemunho, né? Porque Deus, ele foi misericordioso muito. com a nossa vida. Então, eu queria que tu contasse. Então tá. Primeiro que eu e tu viemos de 2 estruturas familiares muito diferentes, né? 2 culturas diferentes. Tu morava em Porto Alegre, em São Leopoldo. E eu brinco, né? Até que casamento é um negócio que foi feito para não dar certo e que tem que dar certo, né? Porque são 2 pessoas diferentes que vão morar junto e passam a ter que dividir uma vida, e muitas vezes cada uma delas quer levar uma vida diferente uma das outras. No nosso caso não foi diferente. E adaptação também, né? Adaptação. E a gente casou, eu era cantor do Tcheguri, né? Fui por mais de 20 anos cantor do Tcheguri. Então eu era do final de semana, tu era da semana, tu estudava, fazia faculdade de nutrição e tal. E eu viajando de quinta até segunda-feira com a banda, viajando por esse Brasilzão. E aí casamos, um casamento, né, complexo, difícil, das pessoas difíceis, né, das pessoas cada um com a sua estrutura, com as suas ideias, né, até com as suas gerações, né, Exato. Nós temos 9 anos de diferença, né, até com as suas gerações diferentes. E aí hoje é muito igual por causa da idade, nós somos muito próximos, mas na época eram diferentes.
E aí, de repente, tu fica doente. A gente descobriu esclerose múltipla, que é uma doença incurável para a medicina. Eu passei a ter síndrome do pânico, o que, infelizmente, nos dias de hoje, Já é mais comum. é muito comum, infelizmente, muito comum. Muitas pessoas estão nos vendo agora e tem crise de pânico, crise de ansiedade, né? Eu fui PhD. Burnout. Eu fui PhD nisso, né? Tanto que o último grande surto que eu tive, eu fiquei 2 dias na UTI de um hospital, né? Lá em Verdade. Montenegro. Quando meu avô faleceu Na ainda. noite, no dia que teu avô faleceu, né? O avô com o qual tu tinha te criado e tal. Sim. No mesmo dia eu estava internado na UTI em Montenegro, eu vinha vindo de Lajeado, Que foi internar que eu fui meu internar irmão. o teu irmão, o Duda, que hoje é um homem de Deus e na época Amém. era um dependente químico. Verdade. Né? E tu com medo que me desse uma crise? Eu me desse uma crise, porque ele tinha né, já Esclerose esclerose múltipla. e as crises, o estresse causava surto. Então, Isso. e eu na UTI, Meu Deus, era uma eu confusão. costumo dizer que a nossa casa era uma bagunça generalizada, né? Nosso filho com 2 anos, eu com síndrome do pânico, tu com esclerose múltipla. E aí eu conheci, durante um evento que eu estava fazendo, conheci um pastor, o pastor Joel, ficou meu amigo, e ele começou a falar de Jesus para mim e tal. E um dia ele veio no meu escritório tomar um chimarrão, eu abri o coração para ele, contei o que eu estava vivendo, e ele me convidou para ir no culto. E eu cheguei lá na nossa casa, tu não morava mais lá, mas tu tinha ido lá ver umas coisas. Eu te encontrei lá, Sim. falei para ti, tu falou que a nossa secretária que trabalhava conosco, a Rosane, tinha contado para ti que eu era amigo de um pastor, que ela tinha me visto Eu uma lembro vez. direitinho desse dia. Era de tarde. Isso aí. E eu tava muito cansada. Mas principalmente, eu tava com aquele sentimento que eu não tinha muito tempo. Isso. Eu tava meio que me entregando. Tu falou para mim assim, tu começou a chorar e falou assim, eu sei que eu vou morrer e não vou conseguir criar nosso filho. Sem força, até pra falar, eu Isso. tinha dificuldade. E aquele dia eu tava desesperada. E tava. Não imaginava que tu ia chegar. Sim. Porque, né, era Não, eu fui no umas meio da 2 tarde, e pouco da cara, tarde, isso. 3 horas. E tu chega lá e tinha conversado com aquele Com pastor. aquele pastor, com o pastor Joel. Naquela tarde. Eu tinha conversado com ele de manhã. Ah, de manhã. De manhã. Ele saiu daqui era meio-dia, daí eu fiquei um pouco no escritório, depois fui comer uma coisa e fui em casa. E eu cheguei lá em casa e te encontrei. E daí a Rosane falou que era amigo que tinha me visto uma vez com ele no centro da cidade de São Leopoldo. E eu falei, ó, é muita coincidência. Ele estava lá no meu escritório hoje e nos convidou para ir no culto. E nós fomos no culto, aceitamos Jesus naquele dia. Nós nem sabíamos o que era isso. Não né? sabia o que era. Aceitar Jesus é colocar Jesus no seu coração, confessar Ele como Salvador e tal. E daí fomos e um mês depois, eu sempre falo que Jesus fez o primeiro grande milagre na nossa vida, que foi a restauração do nosso casamento. Né? E hoje eu sou apaixonado por essa mulher, é o amor da minha vida, então foi o primeiro grande milagre. E aí ela voltou para casa, voltou para nossa casa. E 3 meses depois eu fui num culto e vi um pastor contando da cura da esposa dele de câncer. E aí nesse dia que eu ouvi isso, eu falei, cara, se Deus pode curar a mulher desse cara de verdade, se isso é verdade, ele pode curar a minha. E daí eu saí dali, fui para casa, cheguei em casa, eu tava na sala. Lembro direitinho Lembra? da cena. Eu entrei e falei para ti, ó, Eu tava tomando chimarrão. eu vou sabe? ficar um pouco no quarto sozinho, depois eu quero falar contigo. E aí eu entrei no meu quarto e tive a conversa mais louca da minha vida, né? Então conta que essa é a... Mas Ah, daí que eu não vou interessante. conseguir contar sem chorar. Não, daí. mas conta. É difícil. Vou tentar. Eu entrei no meu quarto e eu tinha acabado de ouvir aquele pastor contar que a mulher dele tinha sido curada de câncer, que Jesus tinha curado ela. Que Jesus era amigo que dele. Jesus era amigo. E isso foi uma coisa que me marcou demais. Né? Que ele falou assim, e eu perguntei, falei, como é que... Na hora que ele estava falando, eu pensei, cara, como é que Jesus vai ser amigo de alguém se ele está morto? Se ele morreu, né? Como é que vai ter um amigo morto? E eu me lembro que quando eu falei isso, ele lá no púlpito, lá, ele falou assim, talvez alguém esteja pensando, mas como que alguém morto vai ser meu amigo? E eu falei, cara, eu acabei de pensar isso. E ele falou, por um simples motivo, ele não está morto. Ele venceu a morte. Ele foi o único que venceu a morte. E ele está vivo. Ele é vivo. Ele falou, e aí, por misericórdia, esse meu amigo, Jesus curou a minha esposa. E aí, entrei para dentro do meu quarto, depois quando cheguei em casa, falei contigo, entrei no quarto.
E aí eu fiquei uns 15 minutos ali chorando, tentando falar, mas eu não conseguia falar, eu só chorava. Até que eu consegui falar. E quando eu consegui falar, eu disse para ele, eu disse, Jesus, eu não te conheço, eu não sei quem tu é, eu nunca li a Bíblia, eu nunca tive uma Bíblia, né? Mas me disseram lá na igreja que tu já fez paralítico andar, que tu fez cego ver, que tu ressuscitou um homem que estava morto. E agora aquele pastor lá contou que tu curou a mulher dele de câncer. E eu preciso só uma coisa de ti. Eu preciso que tu cure a minha esposa. Eu digo e mais. Eu sei que nós homens, nós prometemos aquilo que nós não podemos cumprir, a gente volta atrás na tua palavra. Mas eu sei que tu é diferente. Eu sei que a tua palavra é uma vez só. E aí eu me coloquei de joelho e falei, por isso eu quero te agradecer agora pela cura da Silene. Eu sei que ela está curada, que ela não tem mais nada. E a partir de hoje eu não mando mais em mim. A partir de hoje eu só vou fazer o que tu mandar eu fazer. Eu só vou andar por onde tu mandar eu andar. E eu nunca vou questionar as tuas ordens. E aí eu saí dali de dentro, daquele meu quarto, chorando. Me lembro como se fosse hoje. Abri a porta e gritei pra ti. Pretinha, meu amor, parabéns. Tu pegou um refrigerante, alguma coisa. Peguei uma água. Uma peguei 2 água, copos d'água. Isso. Eu botei 2 copos. Primeiro eu falei assim, eu saí da porta e tu olhou assim, eu falei, Pretinha, meu amor, parabéns, tu tá curada. Daí tu falou assim, quem te disse isso? Eu falei, Jesus. Eu tava no quarto ali falando com ele e ele disse pra mim que tu tá curada. Daí tu olhou com uma carinha assim de cachorro que da mudança e falou, Ai. Eu não acredito. Meu marido enlouqueceu. Meu marido enlouqueceu. Daí eu falei assim, tu não acredita, né? Falou, claro que não. E aí eu disse, mas tu acredita que eu não tô doido? Que eu não fiquei maluco? Que eu tô bem? Que eu tô com saúde? Que eu tô feliz? Eu falei, acredito. Tu acredita em mim? Ele falou, acredito. Eu digo, então, acredita no que eu vou te falar agora. Tu tá curada. Jesus me falou. E a gente vai comemorar. E aí eu fui na cozinha, peguei 2 copos, botei E água. mesmo assim eu fiquei incrédula. Porque pra mim aquilo, naquele momento, foi algo assim inesperado, né? E intransponíveis assim Sim. para as nossas vidas. Porque agora me lembrei, que eu até escrevo no livro, né? Falando sobre os momentos que eu senti Deus forte na minha vida. Mas agora me veio, foi um de repente de Deus que chegou na minha vida, nas nossas Sim. vidas. Porque eu não esperava, mas apesar de tudo, Deus, ele começou lá atrás a minha cura. Sim. Com o pastor, vindo Claro, te evangelizar. claro. Vamos antes, fazendo a São Leopoldo Fest. Sim. Vem todo um trabalhar de Deus. Mas o mais incrível, eu sempre falo que a gente tem que estar preparados pro de repente Deus. Isso. E sabe qual foi a minha preparação? Estar disposta. Eu não estava disponível, mas eu estava disposta. A gente foi naquele culto. Sim. Só que eu jamais imaginava. Não, é que a gente não sabe quando vai acontecer o dia. Não. Entendeu? E vou dizer, naquele momento eu também não sabia que Deus estava agindo na minha vida, que ele chegou com o seu de repente. Não, claro que não. Só mais tarde. Mas ali começou o processo. Mas o processo muitas vezes começa na vida da gente, ou na maioria das vezes, e a gente não se dá conta que está começando um processo. Um processo positivo ou negativo. Hoje ainda eu ministrava uma pessoa pela manhã e estava falando, o teu processo negativo não começou essa semana. Ele começou há 2 anos atrás, 3 anos Exato. atrás. Só que num momento em que tem grana, que tem sucesso, que tem fama. Só que as coisas estão sendo semeadas, elas são semeadas por um momento, por um ciclo de tristeza. Só que tu não está vendo. Porque tu está enxergando as alegorias, tu está enxergando o que tem de bom. O processo negativo, um processo positivo também. Ele começa com um pequeno detalhe. Aceitar que alguém fale de Jesus para ti, aceitar um convite para ir num grupo de oração, É tu pra ir estar numa com o igreja. coração aberto. Sabe, tipo assim, tu não ser Não te fechar. Não, sem preconceito, Isso. entendeu? E aí começou, naquele dia, quer dizer, como tu falou, desde o momento em que conheci o pastor Joel, já começou o processo, depois veio o dia que ele veio no meu escritório, se passaram 8 meses, daí depois eu aceitei ir na igreja, daí nós fomos, aí já começou um outro processo, não, um outro ciclo do processo, e aí nesse dia já começa um outro processo, que é o processo de, eu entendi naquele dia que a tua cura estava chegando, que era um momento de cura. E aí
mesmo tu não acreditando, tu acreditou em mim. E ali Deus começou a tua cura, né? Veio um processo de cura. Aí tu foi curada por Jesus, Jesus te curou. E uma coisa que eu falo, e agora a senhora tem roubado de mim essa frase. Eu já roubei várias. Que é o seguinte, né? Mas nós somos só um, então tá tudo pode. certo. Que Eu roubo umas frases minhas também. Tá, que é o seguinte, né? Quando eu falo que o teu milagre de cura, ele é espetacular. Que o milagre de cura na minha vida, da síndrome do pânico que eu tinha, é espetacular. Mas por incrível que pareça, esses são os menores milagres que Deus fez na nossa vida. O teu milagre de cura é um milagre incrível, mas ele é muito pequeno perto de tudo que Deus já fez na nossa vida. Exato. Né? Como, por exemplo, restaurar o nosso casamento. Né? Hoje tu é louca por mim, apaixonada por mim, né? Doidinha por mim. Eu sou apaixonado por ti e isso é uma restauração que o homem não consegue fazer. Só Deus consegue fazer isso. Né? E vem também o orgulho. O que as pessoas vão pensar de mim? Mas tem algo só para compartilhar aqui, abrir um parênteses. Quando tu falou ali, que eu disse primeiro que eu estava disposta. Não é que eu estava disposta. Sabe o que acontece? Quando a gente sabe que a gente tem uma doença incurável, a gente começa a enxergar o mundo diferente. A gente começa a enxergar não nós fazendo parte mais desse mundo. Sim. Parece que a gente está meio que se despedindo de tudo. É muito louco isso. E vou te dizer, e quando a gente tem na nossa vida um problema que a gente sabe que mãos humanas não vão resolver, não é que eu tô dura de coração e não é que eu amoleci, não. É porque nada mais para nós nos preocupa. Nada é maior que a doença, nem o orgulho, nem o preconceito. Tipo, tudo vale a pena, sabe? Porque eu tenho que tentar tudo. Tá, mas então para resumir isso que tu tá falando, vou resumir numa frase. Sabe o que aproxima a maioria das pessoas de Deus? A dor. A falta de oportunidade. Tu não tem outra alternativa. Não falta de alternativa. Isso. Então, tipo assim, ó. Cara, alternativas. Falta de alternativa. Não oportunidades. Isso, falta de alternativas. Essa é essa palavra que eu queria dizer. Cara, eu tô doente, eu vou morrer, eu tô triste, eu tô abatida, eu tô depressiva. Eu não tenho alternativa. Aí, de repente, se apresenta uma possibilidade louca, impossível. Exato. Do sobrenatural. Um cenário totalmente... Do sobrenatural. Sabe uma coisa? Cara, eu não tenho o que me agarrar. Eu não tenho alternativa nenhuma. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou. Então, muitas vezes, Deus permite alguns cenários na nossa vida e eu discordo amavelmente de quem diz assim, não, mas Deus permitiu que aquilo acontecesse, Deus fez aquilo acontecer para que ele pudesse te resgatar. Não, Deus não quer o mal de ninguém. Não. O que Deus faz é o seguinte, ele faz do limão uma limonada. Deus já que aconteceu aquilo, ele vai aproveitar aquele momento, né? Mas ele não quer punir ninguém. Deus não é um Deus punitivo, é um Deus de amor, de justiça, mas de amor. Então, naquele momento, tu não tinha alternativa. Eu não tinha alternativa. E muito possivelmente a gente só aceitou Jesus e só mudou de vida por causa daquilo. Muitas vezes eu falo que tu foi o nosso cordeiro, né? Em função da tua doença, nós e da minha doença depois, a gente não tinha alternativa. Então, tipo assim, cara, sabe uma coisa? A gente já foi em tantos lugares, já fez tanta coisa. Cara, e a gente vai Se nós contássemos de tantos lugares que a gente já foi atrás de uma cura. Isso. Só que nós estávamos procurando Deus nos lugares no lugar errado. Só que daí a partir do momento... E Deus teve misericórdia. Claro, porque eles são dos nossos corações. E daí ele viu, eles estão indo lá, não, mas não está errado. Tá, mas eles estão me procurando. No lugar errado, mas estão. Vem cá. E ele foi lá e nos resgatou através da tua doença. E aí ele aplica uma cura na tua saúde, mas como a gente falou, foi o menor dos milagres, porque através da cura da tua saúde, ele curou a nossa vida. E como eu tenho falado muito, e tu sabe disso, eu tenho falado que quando Jesus opera uma cura, como ele operou em ti, ou operou na nossa casa, ele já não está mais preocupado com a gente. Ele está preocupado com as pessoas que nós vamos depois impactar
através do nosso testemunho, através da nossa vida, da ideia de servir a Deus e tal. Porque lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 16, e eu, inclusive o meu livro, 6 Passos para uma Vida Equilibrada, termino com esse versículo, Jesus fala, não foi vós que me escolhestes, mas sim eu, Jesus, que escolhi a vós, para que vai dê fruto, que esse fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele seja concedido. Bem, muito bem. Pedido para quê? Para dar fruto. Então, a partir do momento em que a gente entendeu isso, e a gente começou a pedir outras coisas para dar fruto, para impactar a vida de pessoas, Deus foi nos dando isso. Então, hoje, a gente tem uma família abençoada, 2 filhos incríveis que só nos dão orgulho, 2 filhos que nós amamos loucamente, o Murilo e a Manu. Nós temos um casamento abençoado, nossa vida empresarial é uma vida abençoada também, nossos negócios são abençoados, a nossa igreja, nós somos pastores da Igreja Embaixada da Fé, né? Deus colocou um pastor maravilhoso, o pastor Evandro e a pastora Vanessa na nossa vida, que nos pastoreiam hoje, que também impactaram a nossa vida. Hoje nós temos uma equipe que nos acompanha, maravilhosa na nossa Embaixada de São Leopoldo. Deus tem colocado amigos fiéis ao nosso lado, tem colocado pessoas que caminham com a gente, que andam com a gente no dia a dia. Vamos pedir o que para Deus? Não, eu ia dizer isso agora. Não tenho o que pedir, né? Só que há 16 anos atrás, a gente estava achando que não tinha futuro nenhum. Se a gente for olhar para o começo dessa nova história, né? E gosto muito de falar também, essa frase você não usa, mas eu uso, né? E muita gente usa. Deus, ele é um Deus de segundas chances. Sim, sim. Eu achava que estava tudo acabado. Ah, ali está terminando, eu não vou poder criar o nosso filho, eu não vou poder, né? Tô pouco tempo casada, começando minha vida 27 anos. Sim. Mas Deus, por misericórdia, ele vem. Mas uma coisa que eu quero deixar claro, que Deus, ele age da forma que ele entende, conhece cada pessoa, cada filho. Deus, ele não realizou um milagre na minha vida. Não foi um milagre instantâneo. Ele foi uma cura progressiva. Uhum. E essa cura levou 4 anos para ela ser 100%, né? Eu ficar 100% curada. Mas nesses 4 anos, Deus me ensinou muito. No secreto, sabe? Eu Sim. e Deus. E eu sempre falo que no último surto, o último sintoma que eu tive, que tava vários, né, ao mesmo tempo, por isso que é a esclerose múltipla, quando eu tava numa cama, né, que eu fiquei mais de 3 meses, né, amor? Sim, 3 meses e pouco. Eu contei, às vezes não sei bem, porque tu vê até isso, Deus não me marcou com os dias. Mais de 3 meses com Foi certeza. eterno os dias. E naquele tempo, tu alongava minhas pernas, porque eu ficava muito deitada, eu não podia enxergar, eu não podia movimentar os braços. Mas olha que interessante tu falou aqui agora. Tu falou assim, daí tu alongava minhas pernas e tal. Foi um momento que Deus nos proporcionou estar próximos também. Porque a gente Porque eu recém tinha voltado. Porque a gente nunca tinha tempo um pro outro. Aí, depois que tu ficou doente, daí esse tempo veio a nossa conversão e aí tu voltou para casa, e agora tu tá falando e eu tô pensando. A gente passou a ter atividades que a gente nunca teve junto. Então, tipo... Tu chegava de tardezinha da escolinha com o Murilo. Isso. Aí tu ia dar o banho nele. Isso. Né? Daí tu ia preparar as coisas pra gente comer, tu organizava algumas coisas. E eu lembro disso. Aí eu ficava ali alongando a tua perna. Eu tomava um banho com muita dificuldade, porque cabelo eu não conseguia levantar os braços, eu lavava no salão. Mas eu tomava banho, me deitava e tu ficava alongando. Só que enquanto alongava as tuas pernas, a gente conversava. A gente escutava louvor. Porque eu não enxergava, né, amor? O Murilo ficava ali junto com a gente. Então, quando eu penso nisso hoje, eu te confesso, eu não penso com tristeza. Eu também não. Eu disse que eu não murmurei naquela época. E eu poderia... Amor, eu não enxergava. Sim. Eu não podia ver um filme para passar mais o tempo, ler um livro que eu gosto tanto de ler. Eu não conseguia fazer. Mas daí Deus falou, agora tu parou, tu vai conseguir me escutar. Agora eu vou falar contigo. Exatamente. Foi um momento que ele entendeu assim, antes eu queria falar contigo, mas tu não tinha tempo para mim. Agora tu tem todo o tempo do mundo. Eu disse, Senhor, agora eu tenho todo o tempo do mundo. Eu não consigo nem enxergar. Sim. E eu ficava orando ali. Lembro muito de eu escutar os louvores, que depois eu acabei perdendo, né, o hábito de escutar, mas me gravou. E nada contra, gosto dele, mas eu
escutava muito os louvores do Davi Do Sassi. Davi Sácia. Nossa, Deus falava comigo ali. Eu passava o Deus de dia inteiro aliança, chorando. Deus Aham. de promessas. Escutava muito isso, ficou registrado. E eu não penso com dor também, com sofrimento. Não, porque Porque Deus tira isso do porque coração foi um da gente. momento que Deus Deus estava me ensinando. isso, que Me ensinando a ser forte. que Deus A quando sou esperar. fraco é que sou forte. Ai, ontem tu pregou sobre... Eu achei que tu ia falar ontem. Porque eu sou apaixonada por esse versículo. Coríntios capítulo 12. E tu sabe que esse Versículo versículo, 10. ele andou comigo nesses 4 anos, né? Sim, sim, sim. E aí eu mudei um pouquinho, né? Eu dizia, quando sou fraca é que sou forte. Mas é quando Quando sou sou fraco fraco, é que sou sou forte. forte. Mas eu falava de mim mesmo para Deus, né? Então eu me apeguei muito nesse versículo, nessa passagem de Coríntios, que é um livro lindo, né? Esse é 2 Coríntios. Né? Segundo. Primeira Coríntios. Primeiro? Jurava que era segundo. Eu não... Tá. Não, 2 Coríntios. Viu? Segundo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Então eu me agarrei muito nisso, porque é a palavra de Deus. Ele que estava me fortalecendo. E eu sentia a presença dele. Então eu estava me sentindo fraca, eu estava ali, mas eu sabia que ia chegar o dia que eu ia enxergar, que eu ia Sim. sair da cama. E eu sabia E que ia não acontecer. saiu. Eu sei, mas para as pessoas pensando assim, 3, 4 meses. Não é 3 horas, não é 3 semanas. Sim. É muito tempo. Muito tempo. Mas eu sabia que tinha algo muito, muito grande que Deus ia fazer Sim. comigo, sabe? Porque me curar dessa doença terrível. Sim. E Deus tinha me falado que eu ia estar curada 100%. Eu só estava esperando por esse dia. E- Vou estragar minha maquiagem. e como diz a palavra de Deus também, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quer dizer, o choro durou algumas noites, né, na nossa casa, mas em compensação vieram muitas alegrias pelas manhãs, né? Amém. E hoje a gente vive um tempo, e eu falo para algumas pessoas isso, nós também temos dificuldades, continuamos tendo dificuldades. A Bíblia diz que todos passaram pelo dia mal, então Exato. a gente sabe que tem dias que são difíceis, temos problemas nos negócios, no trabalho, na vida pessoal, alguma turbulência nesse voo, né? Mas a gente não se desespera. Não, sabe por quê? Porque no combo que nós vivemos, que é o combo da presença de Deus na nossa casa, nós somos sempre fortes nele. Então, hoje a gente tem a possibilidade de pastorear uma igreja, né? Coisa que eu nunca imaginei na minha vida, nem tu, Muito menos eu. que um dia eu seria pastor, né? Eu costumo falar que eu nunca me imaginei nem crente, né? Olha, quanto mais pastor, né? Então hoje, né, o fato de nós sermos pastores, pastorar uma igreja e tal, os nossos negócios, né, têm sido prósperos, Deus tem abençoado, mas talvez seja o que de menor, né, tenha importância nesse combo, porque a gente tem uma família abençoada, temos uma relação familiar, né, muito forte, muito rica, junto com os nossos filhos. Deus também nos deu a ADEC, que é a Academia do Empreendedor Cristão, que é algo que tem enchido os nossos corações, né? A gente tem É um projeto lindo, né? Tem tido a oportunidade de servir na vida de muitas pessoas, né? Conectar com muitas pessoas, né? Então mudou o nosso olhar. Tenho certeza que se a gente não tivesse colocado Deus de fato na nossa vida lá 16 anos atrás, nós não olharíamos a vida da forma que a gente olha hoje. Acho que nem estaríamos juntos, né? Possivelmente não. O que para mim seria uma perda incalculável, entendeu? Mas não. Mas Esse era o propósito de Deus. esse era o propósito. Deus queria a gente ir junto, né? Deus Exato. queria te dar esse marido maravilhoso que eu sou. Com certeza. E transformou. Pouco modesto. Mas até falando eu falei da ADEC, né? Academia do Empreendedor Cristão, quem está nos vendo, né? Pode acessar o site. Lá, academia do empreendedorcristão.com, não tem BR, né? .com, vai entender um pouquinho mais o que é esse projeto. Projeto no sentido de evento, porque ele é uma grande realidade, a ADEC, né? Exatamente. E a ADEC, ela tem transformado a vida de muitas pessoas, e a Bíblia fala que onde abunda o pecado, superabunda a graça, né?
E uma das grandes dificuldades nossas era o nosso casamento. Exato. Né? A nossa relação, que era difícil, era uma relação conturbada. E hoje o projeto mais rico, o projeto verdade. mais impactante que a DEC tem, chama Casais Casais Empreendedores. Quer dizer, nós que tínhamos um casamento meia boca, nós que tínhamos extrema dificuldade no relacionamento a dois, Exato. né, onde abundava o pecado, na verdade, hoje superabunda a graça. Porque hoje, Deus nos transformou, nos Isso. ensinou, nos forjou É, para hoje a gente ser usados por Ele, né? Porque se fosse por nós, não. não teria como. E o que a mas Ele gente transformou. ouve os testemunhos que a gente ouve Meu Deus. no Casais Empreendedores, são coisas lindas. são coisas lindas, né? Pessoas. Quantas pessoas vindo separadas. Exatamente. E aí lá no treinamento, né, eles darem essa oportunidade para eles mesmos e ver que não é assim, que não... Muitas pessoas, eu creio que elas olham para o seu relacionamento, para o seu casamento, elas acham que elas estão juntas por amor. E não é, né? Sabe que a primeira vez que eu falei isso para uma mulher, ela ficou apavorada, olhando para mim, dizendo assim, não, mas é por amor. Não, não é por amor. O amor depois é consequência. Deus une um casal por propósito, por um propósito. E quando a gente entende isso, a gente não acha que a nossa vida a dois, o casamento é algo descartável. Não, claro que não. Porque as pessoas hoje, elas acham que é mais fácil descartar e ir para um novo relacionamento. Então, nós, com esse treinamento, a gente está mostrando que quando Deus ele está no relacionamento, a gente consegue se perdoar, Claro. consegue reconstruir, recomeçar, fazer tudo novo de novo. É porque é mais fácil, a alternativa mais óbvia, mais simples. E não dá trabalho, né? E não dá trabalho. Então, assim, ó, eu discordo da Silene, eu tô cansado. Então é o seguinte, eu me separo da Silene e porque eu começo uma vida do zero com alguém com quem eu não tenho nenhum Exato. desentendimento ainda, que eu tô apaixonado, que é bonito. Mas aí tu vai começar uma vida de novo. Não, e mais. E se tu tem filhos? E naturalmente, na maioria das vezes, vão acontecer os mesmos Claro. problemas. Né? E os filhos, né? Ah, Fabinho, mas eu me separei, já casei de novo. Cara, então se tu separou e casou de novo, o que foi, foi. Sim, não não adianta dá chorar o não. livro amado, entendeu? Mas agora, nesse novo relacionamento, buscar colocar Firmar, Deus, né? firmar e botar Deus. Porque o que acontece, né? Senão a gente passa uma vida inteira buscando um grande amor que nunca vai chegar. Sabe por quê? Eu acho que a gente pensa muito, quando a gente casa, a gente quer ser feliz. Sim. E não é pra isso. Não. Nós casamos pra fazer o outro feliz. Mas de alguma E por forma... isso que acaba não dando certo, porque tu fica frustrada com as tuas expectativas. Ai, eu quero ser feliz, ele tem que fazer. É sempre pra nós. A gente pensa no que é bom pra mim, tá errado. E se os dois... Eu pensava assim. Sim, e se Tu os- pensava assim. E se os dois buscarem isso, os dois Tem serão um equilíbrio, felizes. né? Não, são felizes, por quê? Porque eu caso pra te fazer feliz. Então tu será feliz. E tu casa pra me fazer feliz, então eu serei feliz. Os dois vão ser felizes. Agora, o que Exatamente. a sociedade atual prega? Eu me faço feliz e tu te faz Isso. feliz. Dividimos Cada um com a sua vida morando junto. e nós somos adversários. Isso. Entendeu? Nós não somos, Não. nós não somos Ficam um, competindo. nós não somos um time. Não. Nós não somos uma Não dupla. somos um só. Não. Nós somos adversários. Tu entendeu? Eu, mulher, vou buscar os meus direitos contra ti, homem, que é meu marido, mas tu é meu marido, tu é meu adversário. É isso. Né? Isso é uma loucura. Não. O que a Bíblia fala é completamente diferente. Ela fala que, né, que a gente vai se separar de pai e mãe, vai se juntar uma mulher e vai formar uma família e nós seremos uma só carne. Que é o nosso caso hoje, nós somos uma só carne. Discordamos, como eu falo. Todos os dias. Todos os dias. Não tem um dia que eu não discordo dessa senhora aqui. Nenhum dia. Mas porque é da vida, nós somos pessoas pensamos diferentes, entendeu? Então nós discordamos. Agora, dá para tu escolher qual o nível de discordância que tu quer ter. Tu quer brigar, quer dar um tapa no outro, ou tu quer só discordar porque tu pensa diferente. E nós pensamos na maioria das coisas em tudo. É diferente. É diferente. Tanto é que a gente brinca, a gente fala que a gente é o catavento e o girassol. Era só... Porque as pessoas são assim.
Só que também isso tem uma riqueza nisso. Claro que tem. A riqueza de aprender com o outro. Então, Exato. eu, por exemplo, eu era um ogro, entendeu? E eu tô aprendendo a ficar mais sofisticado, né? Eu estou me tornando um homem mais sofisticado nos últimos anos, né? Porque essa mulher aqui tem me ensinado isso. Quer dizer, na verdade, ela está tentando me ensinar a vida inteira. Só que lá no começo do nosso casamento eu não aceitava. A partir do momento em que eu comecei a aceitar, me entendeu? Não, só um pouquinho. A Silene, ela tem um gosto mais apurado para isso e tal. Então hoje eu só faço o que ela manda, entendeu? Eu uso óculos que ela manda eu usar, eu compro a roupa que ela manda eu comprar usar, e eu fiquei mais bonitinho depois que eu com ela, comecei a aceitar assim. Tu disse pra mim fazer essas coisas. Então é isso. Isso é um casamento. É. Aí a Silene não queria fazer programa de rádio de jeito nenhum. E daí eu falei pra ela, vai fazer. Vai fazer, tu tem talento pra isso. Aí ela meio Só contra ele a enxergava. vontade, ela foi pro rádio. Isso aqui eu já tava pensando lá na frente. Eu tava dizendo, isso aqui é só um treino. Porque eu ainda vou ver essa mulher na TV. É lá que é o lugar dela. Ela é inteligente, bonita, capacitada, eloquente, né? Carismática. E ainda tem a graça de Deus na vida dela. E aí eu me lembro que no dia a gente fazia o programa aqui de rádio e tinha uma câmera e gravava e tudo. Às vezes dizia, pra que gravar? Eu digo, não, deixei pra arquivo. Aí um dia eu cheguei aqui e falei, teu programa de rádio tá virando um programa de televisão. E agora estamos aqui na Masper TV, no canal no YouTube, no Papo na Fé. E tu servindo, fico muito, sabe o quanto eu sou orgulhoso de ti, muito orgulhoso de botar na TV lá e ver tu apresentando o programa na Masper, né? E vendo tu sendo inspiração para outras mulheres, para homens. Sim, que vários que me mudam falam. inclusive o comportamento com as suas esposas em função Verdade. de ver os testemunhos. Hoje é um programa diferente, é com um homem, né? Que eu sou teu marido aqui. Sim, mas tu tão pode. especial. Mas eu mesmo, nossa, vi cada testemunho, vejo cada testemunho incrível. As mulheres. Sabe, de são mulheres, incríveis. de literalmente mulheres poderosas, mas não empoderadas. Mas também improváveis. Improváveis e poderosas. Mas não um ponderamento. Não, mas por que eu tô falando? Não são mulheres empoderadas. São mulheres poderosas. Aham. E tem uma grande diferença. Mulher poderosa é a mulher que sabe o seu lugar na casa. E quando eu digo seu lugar, não é nem atrás do homem, nem Não. na frente. Do lado. É no seu lugar do lado, Isso. sabe? A minha casa não seria a casa que é se não tivesse tu. Porque tu é a mulher que equilibra a nossa casa. Mas também acho que se não tivesse eu com o meu comportamento de homem, a nossa casa também não seria Com certeza. o que é. Então, Com certeza. cada Mas um só sua- pegando um gancho ali que tu tava falando, né? Que de colocar eu fazer rádio e falando depois, né, dos projetos que é o propósito de Deus na minha vida, tu foi o que me impulsionou. Tu é que vai me levando. Esses dias eu tava pensando, se eu parasse pra pensar, eu não teria feito nem a metade, porque eu fui indo assim, vai, tu pode, tu consegue, né? Tu é capaz. E eu fico pensando, meu Deus, as loucuras de Deus, né? Aí depois eu paro pra pensar, eu digo, não, é tu que me impulsiona. E como é bom ter isso num casamento, como tu falou lá no início, da competição, né? Que muitos casais, eles acabam competindo, né? Quem é o melhor, quem ganha mais, enfim, na sua relação. Nós não. Sabe? Eu te impulsiono, tu me impulsiona, um motiva o outro. Isso é um casamento. O nome disso, eu ia falar isso. O nome disso chama Casamento. casamento. Casamento, é isso. Quando Casamento um tá é isso. fraco, o outro levanta e vice-versa. E foi Deus que nos ensinou. É, exatamente. De novo, a Bíblia fala o quê? Fala que é melhor ser dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. ajuda. E isso traz um equilíbrio. Então, a partir do momento em que nós entendemos que nós não éramos adversários, que nós não éramos individuais, que nós éramos um casal, que nós tínhamos pessoas... Mas eu nunca me achei que eu tava competindo ou que eu tinha que ser melhor. Mas não é uma questão de achar. Pelo contrário. Mas não é uma questão de achar, é uma questão de viver. A gente pode não achar, não pensar isso. Só No que inconsciente. É no inconsciente, porque como a sociedade em que a gente está inserido, ela vai pregando aquilo, culturalmente a gente absorve aquilo. Então é natural. Eu sempre falo assim, ó, tu já ouviu falar isso várias vezes. Existe uma grande diferença entre comum e normal. Então, tem coisas que são comuns, porque acontecem no dia a dia.
Por exemplo, é comum alguém ter o seu celular roubado no meio da rua? Não, comum. É. Tu tá lá andando, caminhando e passar alguém e pegar o celular e roubar. É comum? É. Mas não Mas é não é normal. Só que Não, só que a gente começa a ver essas coisas acontecerem de forma comum e a gente começa a transformar aquilo em natural. A gente começa a achar aquilo normal. Então, hoje é muito comum filhos não respeitarem os pais. Mas é normal? Não é normal. É comum homens traírem suas esposas, esposas traírem seus maridos. É comum, mas não é normal. Exatamente. Então a gente precisa entender que existe uma diferença entre comum e normal. Então a gente tinha coisas no nosso casamento, na nossa vida, que eram comuns. Eram comuns. Eu tocava a minha vida, tu tocava a tua. Tu pensava em ti, eu pensava em mim, mas não era uma coisa premeditada. Não, eu quero acabar com o Fábio, eu quero destruir ele. Não, não é premeditado. Mas de alguma forma vai fazendo isso sem se perceber do que está fazendo. Porque é comum. O individualismo, né? Como eu vi a semana passada ainda tu ministrar numa conferência de mulheres, que tu falou assim, nós tínhamos cada um a nossa vida. O Fábio tinha a vida dele, eu tinha... E a gente ia tocando, eu ia para a faculdade durante a semana, não via ele, de noite final de semana ele viajava com a banda e tal, e ele foi tocando. Não é uma coisa premeditada. Não, eu quero ser assim, entendeu? Vou ferrar com ele, eu vou acabar com ele. Não, mas de alguma forma um vai minando o outro, vai acabando com o outro, porque vai pensando em si próprio, o tempo todo em si. O que acontece com isso? Acontece que os filhos na volta vão vendo isso. E vão aprender a viver igual. A viver dessa forma. Porque os filhos vão fazer aquilo que eles enxergam, não o que a gente fala. Né? Exatamente. Aí uma mãe é abusada emocionalmente pelo pai. O pai tá sempre dizendo, tu não é nada, tu é uma porcaria, tu é um lixo, tu é não sei o quê. A filha tá ali olhando e vendo. Um dia ela casa e o marido dela chama ela das mesmas coisas, ela vai achar normal. Vai. Por quê? Porque era comum. Meu pai fez o tempo de tudo isso com a minha mãe. Exatamente. E mais, já é provado que as filhas casam com os pais. Sim. Ela não sabe, mas ela é refém de uma estrutura emocional que se abateu sobre ela. Então ela é refém disso. Então, tanto de bom como de ruim. Como de ruim. Se tu der um exemplo bom, porque o pai tem muita, né? O pai tem muita responsabilidade em cima disso. Sim, claro que sim. Pros filhos. Sim, óbvio que sim. Pra vida emocional, tu sabe que não é a mãe, né? É o pai. Como a gente falou, quando tu elogia a Manu, é totalmente diferente de quando eu elogio. Sim. Eu digo, tá bonita. Tá bom, a mãe me achou bonita. Mas quando tu elogia, é diferente. Meu pai disse que eu tô maravilhosa, que eu tô linda. E é um marido assim que ela vai querer ter. O marido que ela vê, que é o pai dela. O comportamento do pai dela, como então, sabe como é que é a Manuela, né? Sim. Ela vai querer ter o mesmo casamento. Por isso que não menos que isso. Por isso que eu já falei várias vezes isso, que eu brinco, né? Eu digo, coitado do marido da Manu. Porque, cara... Ela ficou... Ela é exigente. Como é que a gente fala? A régua dela é muito alta. Então, né, eu me lembro um dia ela falou assim pra mim... Tem que fazer churrasco ela falou, todos os domingos. Papai, olha, papai, quando eu tiver um namorado, ele vai ter que fazer churrasquinho todo domingo pra mim, igual tu faz pra mamãe com as carninhas que ela gosta, não sei o quê, né? Aí ela vê lá eu chegando em casa e te beijando, te elogiando, te dando carinho e tal. Aí tu imagina esse coitado chegar em casa e olhar ela de cara torta. Ela vai dizer, tu tá pensando o quê? Meu pai beijava o pé da minha mãe. Meu pai dava a carninha que ela fazia massaginha nela. Agora tu vem olhar a cara torta. Não, filho, aqui não. A régua vai ficar muito alta. Coitado, muito, meu genro. A régua é muito alta. E ela tem só 9 anos. A régua é muito alta. Né? Aí eu sempre, muitas vezes estou ministrando homens e eu falo para eles, com quem é que tu quer que a tua filha case? Com um bebum de boteco ou com um cara nota 10? Ele fala, com um cara nota 10. Eu falo, então seja um homem nota 10. Porque é contigo que ela vai casar. Então são escolhas na vida que a gente precisa ter coragem de fazer. Só que muitas vezes a gente fica ali sofrendo e não querendo o braço torcer, que foi o meu caso. Exatamente. A nossa vida é cheia de problemas,
tu doente, eu doente, nosso casamento em frangalhos, aquele pastor me convidou para ir no culto e eu não queria ir. Ele passou 8 meses vindo no meu O escritório. orgulho, né? Porque eu dizia, pra que eu vou à igreja? Esse pastor quer o meu dinheiro. Era isso que eu pensava. E tu achava que tu tava com o controle das nossas vidas na tua mão, mas ao mesmo tempo tu não tava. Claro que não. E Mas aí, tu queria mostrar pra ele que tu tava. E aí é o seguinte, tem pastor que toma dinheiro? Tem. Tem padre que faz isso? Tem. Tem Em qualquer todo lugar, mundo. né? A igreja, ela é um microcosmo da sociedade. Então é claro que a sociedade tem problemas, a igreja também tem. Mas eu afirmo, sem medo de errar, é uma parte mínima. É. Mínima. Só Porém, que porém, o que acontece? Quando alguém erra dentro desse ambiente, isso vem para uma dimensão midiática gigante. Mas não se mostra o quantas pessoas são tratadas, são curadas, são Exatamente. cuidadas. A igreja, de uma forma geral, a igreja cristã, seja católica, seja evangélica, a igreja ela é responsável por abraçar e cuidar de quem a sociedade não quer cuidar. As pessoas que a sociedade não quer, os alcoólatras, os dependentes Os químicos, desacreditados, os desacreditados, esse é a igreja cristã, a igreja Fica de à Cristo, margem, né? ela recebe, ela abraça, ela cuida, sabe? As fazendas de recuperação por dependentes químicos. Pô, tu chega lá, ou ela é ligada à igreja católica, ou ligada à igreja evangélica, sabe? Porque onde tem Cristo, tem transformação, tem cura, tem libertação, tem Exatamente. salvação. Né? Respeito todas as religiões, mas nós acreditamos, nós cremos num Cristo que pode todas as coisas. Eu posso respeitar, mas não acreditar. Eu acredito em Cristo. Eu respeito o direito de ir e vir das pessoas, o direito de escolha delas, pode escolherem viver o que elas quiserem, acreditar no que elas quiserem, e é um direito de cada Sim. um. Agora, eu, Fabinho, eu creio em Cristo. Eu creio que ele morreu na cruz por nós, que ele tem o poder de curar, o poder de salvar, o poder de transformar. E assim como diz a Bíblia, né, aquele que crê vai ser salvo. E creio que aquele que viver na presença de Deus, e viver na presença de Deus não é acreditar em Deus. Acreditar em Deus é fácil. É fácil. Olha lá o céu, alguém criou isso, olha o mar, alguém criou, olha o verde, alguém criou. Cara, né? Acreditar. Crer é diferente. Tu acredita, mas tu não crê que ele... Tu acredita num Deus distante. Isso. Agora, crer, saber que ele Deus pode operar perto. na tua vida. Sabe? Viver Deus. Tem intimidade com ele. A gente tem vivido conversar Deus com ele. aqui na nossa casa todos os dias. E a gente tem, nos últimos 15 anos, 16 anos, a gente tem visto o que Deus tem feito na nossa casa. E, sobretudo, a gente tem visto, mas as pessoas à nossa volta têm visto. A Bíblia diz também que a árvore se conhece pelo fruto. E nós temos dado fruto. Amém. E esse fruto que nós temos dado, ele não é nosso. Não é porque nós somos isso, somos aquilo, é porque por misericórdia Deus nos alcançou e por obediência nós temos caminhado na presença dele. Amém. Então por isso Amém. que a gente tem esse casamento abençoado. Eu sou Amém. casado com essa mulher maravilhosa, linda, espetacular que tu é. Eu queria que tu contasse pra nós agora, tá chegando quase no final do nosso programa, mas eu queria que tu contasse, que tu lembrasse de... Eu sei que tem várias situações, vários momentos, mas que tu lembrasse de alguns, assim, que tu sentiu Deus fortemente atuando na tua vida. Dizer assim, aqui eu senti a presença de Deus. Isso eu não esqueço. O maior de todos foi 3 meses depois da nossa conversão, eu dentro daquele quarto. Sim. Foi o primeiro. Sem nunca ter tido lido da Bíblia, sem nunca ter tido nenhuma uma experiência assim com Deus. E de repente eu dentro daquele quarto ali, não vendo nenhuma imagem, não vendo nada, só eu sozinho, mas com a convicção de que Deus estava ali e que ele estava falando comigo. Tava só tu e ele, né? Então essa foi uma experiência sobrenatural, assim. Se eu parar e fechar os olhos agora, eu lembro da cena. É como se eu estivesse me enxergando. Então, Tu nunca vai esquecer. então essa é uma experiência sobrenatural, né? Agora, esses dias, eu tive uma experiência também muito diferente. Tinha ido contigo a Erechim
para ministrar lá uma conferência de mulheres, né? E eu saí para caminhar na rua no domingo de manhã, fazia minha caminhada matinal, meu cardio, e fui escutando rádio e tal, no aplicativo, e na volta eu vim escutando louvor, e de repente no meio do caminho Deus começa a falar comigo. Sim, chegou impactado no hotel, né? E aí Nossa. eu parecia um maluco, né? No meio da rua levantei as minhas mãos e vim agradecendo a Deus e falando com ele falando comigo. E eu escutando aquele louvor e tal. E imagina os carros passando, deve ter vindo, que esse cara é doido, esse cara é maluco. E aí, de repente, veio um tufão de vento, assim, aquele vento começa a bater em mim, não estava ventando, e começou de uma hora para outra um tufão de vento, assim, e durou uns 3 ou 4 minutos aquele vento, e eu tendo a convicção de que era o Espírito Santo de Deus, estava me abraçando, que estava falando comigo. Então, foi muito impactante. Fabinho, o que aconteceu ali? O que aconteceu ali é sobrenatural. Eu senti Deus me abraçando, eu senti Deus falando comigo. Então, essas experiências vão fortalecendo a nossa fé, né? Alguns momentos na minha vida, assim, de eu pedir, Senhor, me dá uma resposta. Agora. Eu preciso de uma resposta. E de repente alguém ligar e me dar aquela resposta que eu precisava, né? Momentos, por exemplo, quando a Manu nasceu, né? Nasceu, Que tu falou com o médico, que né? eu falei com o Que ela nasceu médico, com probleminha. e ela, em tese, Prematura. nasceu prematura, os médicos com dificuldade, ela com dificuldade de respiração, e daí eu fui lá no vidro lá para ver ela tinha ficado na incubadora, e eu fui lá olhar ela de madrugada, e eu apontei e falei assim para E eu não tava sabendo de falei nada, naquele né? vidro, eu falei para enfermeira, eu digo, como é que ela tá? E eu fiz assim, né? E a enfermeira olhou para mim e fez assim, ó, Tu sempre me fala isso. mais ou menos. Quer dizer, para a enfermeira dizer aquilo é porque a situação estava muito complicada, né? E aí eu voltei e tu tava deitado, depois eu ia, como é que tá a Manu? Eu falei, a enfermeira disse que tá ótima. Mas eu sabia que ela tinha dito, né? E daí eu falei depois pra ti, ó, vou no banheiro e tal. E eu fui lá, assim, impus as mãos lá e fiquei orando por ela, orando e tal. E aí, um dia depois, eu disse pro médico que a gente queria vir embora. Ele disse, ó, eu vou dar alta pra tua esposa, mas pra ela eu não vou dar alta. E eu falei pra Deus, Deus, eu não saio sem a Manu daqui. Eu não saio sem ela daqui. O Senhor vai tirar ela daqui, eu confio no Senhor e tal. E eu não tinha nem visto ela ainda, né? E aí o médico, eu falei, doutor, qual é a chance que tem de ela ir com nós? Ele, olha, não tem chance, ela tem que ficar aqui. Eu disse, mas nenhuma. Porque ela não vai conseguir se alimentar. Eu digo, mas e o peito dela? Eu disse, não, mas ela não vai conseguir dar e tal. Você estava dando de Estava conta-gotas pra dando ela, conta-gota. Daí ele falou, eu falei, mas não dá pra tentar. Ele falou, faz assim. Se ela melhorar, eu vou chamar. Se ela melhorar um pouquinho, eu chamo e tento dar o peito. Se ela pegar o peito, que eu acho que ela não vai pegar, eu libero vocês, porque ela é muito pequenininha, e aí, se ela não pegar, vocês vão embora. Eu digo, tá bom. Eu orei, eu falei, Senhor, ela vai pegar o peito, ela vai... Quando tu deu o peito pra ela, ela ficou mamando ali, o médico me olhou e eu, glória a Deus, eu lembro que ele falou assim, na hora que eu falei... Não, porque assim, ó, eu ganhei a Manu, fui pro quarto e ela não foi. É a sensação mais horrível que uma mulher pode passar. Tu ganhar um filho e o filho não vir pro quarto contigo. E eu demorei umas quase 24 horas pra poder ir lá ver ela. Sim. E daí eu me lembro que quando eu falei pra isso... ver de longe. Eu só fui pegar ela no colo 2 dias, né? Tinha se passado, que daí foi no outro, que era pra mim dar o peito pra ela, ver se ela ia se adaptar. Isso. Se ela ia pegar, porque eles achavam que ela era muito pequenininha, Isso. né? E ela tinha nascido de 8 meses, veio um mês antes, e que ia ser de conta-gotas. E eu me lembro que daí quando ele falou assim, se ela pegar o peito, eu dou alta, né? Ele disse, mas é muito difícil e tal. Eu falei, não, mas vai dar certo. Daí ele falou assim, então tu te apega com o teu santo. Isso mesmo. Lembra? Lembro. E eu falei, não, eu vou me apegar direto a Deus. Eu tenho um tete a tete com ele direto, eu falo com ele. E eu tô falando com ele e ele já me confirmou que ela vai embora comigo. Só que engraçado. E ela vem assim, embora com a gente. Glória a Deus. Eu não sabia de nada, mas eu via o pessoal chegando e me olhando com uma cara assim, eu triste, porque vinham só me ver, tinha que ir lá olhar a Manu longe, né? Mas enfim, é coisas que ainda marcam a gente e a gente tem que agradecer a Deus incríveis. Que Ele cuida de tudo. Acabou. Tá chegando no final do nosso programa. Antes de nós encerrar, eu só quero lembrar o pessoal que está nos vendo em casa agora que nós temos vários treinamentos na DEC,
né? Academia do Empreendedor Cristão. Pessoal, só entra agora lá no site, academia do Empreendedor Cristão.com, não tem BR, tem todos os treinamentos, mas dá uma olhadinha no Casais Empreendedores. Isso. Quem sabe tem um casal empreendedor perto da tua casa agora, perto de onde tu mora, perto da tua cidade. Nós temos treinamentos online também para poder participar. E eu tô cuidando do cronômetro. 2 apresentadores aqui, né? Tá sabendo. E a outra coisa, que os sábados, 19h30, 18h30, eu tenho um programa aqui na Masper TV chamado Desbravadores. Convido a todos a olhar. Muito obrigada. Te amo. Te amo, adorei a entrevista. Beijo. Pessoal, chegou no finalzinho do nosso programa, mas não esqueçam, todos os domingos, às 21h30, eu tô aqui com vocês no nosso Papo na Fé. Fiquem com Deus e tchau, tchau.